Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é terça, dia 2/4, e esse é o seu Diário Econômico. A recuperação cíclica da indústria global, que eu já venho chamando a atenção há uns meses aqui para vocês, teve mais um capítulo, só que agora nos Estados Unidos. Uma pesquisa qualitativa com o setor, naqueles mesmos moldes da que saiu ontem, só que para a China, sugeriu uma expansão para março. É a primeira vez que a pesquisa mostra isso em 1 ano e meio, e também está mostrando que a indústria americana tem aumentado não só a produção, como os novos pedidos têm se recuperado. E aí nas contas do Fed de Atlanta, a estimativa de crescimento do PIB americano para o primeiro TRI melhorou de 2,3% para 2,8% anualizados com esse conjunto de dados que saiu na segunda-feira. Esses números, inclusive, ajudam a explicar parte daquela subida forte que a gente viu ontem nos juros futuros americanos. O mercado reduziu as chances de corte de juros em junho pelo Fed para menos de 50% agora. Só que eu acho que não foi só isso, não foram só os dados mais fortes. Eu achei bem relevante uma notícia que dizia que há um volume expressivo de empresas americanas acelerando as suas emissões de dívidas, o que também ajuda a pressionar a renda fixa, ou seja, juros para cima. O mercado falava de 4 grandes emissões de crédito bom, ou seja, empresas que são as famosas high grades, vindo a mercado na segunda-feira, só que até onde eu apurei foram, na verdade, perto de 10 anunciando emissões ontem, inclusive algumas referências como o braço financeiro da GM e um dos maiores bancos canadenses vindo a mercado. Não era algo que eu tinha mapeado para segunda-feira, mas saiu notícia dando destaque para isso, não só na Bloomberg como no Financial Times, então acho que isso aí fez preço, ganhou relevância essa discussão. Inclusive o jornal inglês argumenta que as empresas estão correndo para atender essas suas necessidades de financiamento antes que venham as eleições americanas para não sofrer justamente com qualquer volatilidade e incerteza maior que ocorra ali durante a corrida presidencial. No primeiro TRI, até agora, as empresas já tomaram mais ou menos 600 bilhões de dólares, que é o maior volume para o período desde a década de 90. E pelas contas de alguns analistas de dívida de alguns bancos gringos que eu leio, o cronograma dessas emissões está uns 2 meses mais ou menos adiantados frente ao que seria um cronograma normal, digamos assim. De qualquer forma, se foram os dados mais fortes ou se foi esse pipeline carregado de emissão de dívida, os dois motivos reforçam uma conjuntura pró-ativos denominados em dólares. Esse, então, para mim, é um melhor resumo do que está rolando. Mais do que um ambiente pró-risco no mundo, a gente está tendo um ambiente, como eu disse, pró-Estados Unidos. Tanto que o S&P 500 caiu pouco ontem e o Nasdaq até fechou no azul, mesmo com a Treasury de 10 anos voltando para perto das suas máximas do ano em taxa. Feita então essa engenharia reversa do que eu acho que aconteceu, minha desconfiança também é que o volume de negociação relativamente baixo ontem, por conta ainda da Páscoa, já que Europa e Londres ainda estavam fechados ontem, explica parte das movimentações mais exageradas de alguns preços. Então talvez, quem sabe, hoje não deu uma acalmada. Um contraponto para essa minha ideia de dólar forte talvez tenham sido as commodities, que, via de regra, sofrem no mundo de dólar forte, mas ontem elas largaram abril aí no azul. Até o ouro, que sofreu um pouco com esses juros mais altos, já que o ouro é uma proteção típica para a inflação alta, ele também conseguiu renovar mais uma máxima histórica de fechamento segunda. No fim do dia, então, talvez para as commodities tenha predominado esse cenário de indústria e PIB global melhores, já que os destaques ontem foram muito mais as commodities de energia e metais industriais. Então tem uma história importante aí vindo desse PIB global mais forte. Só que também nesse petróleo, batendo máximas, aliás, de 5 meses, entra outro elemento que é o geopolítico, que parece que vai ser um risco latente e constante daqui para frente. 3 membros da Guarda Revolucionária do Irã foram mortos na embaixada iraniana lá em Damasco, e a culpa foi atribuída a Israel. Nas últimas semanas, Teherã estava até buscando diminuir as tensões, principalmente com Washington, só que esse é o 4º ataque ao Irã na Síria só esse ano. Enfim, então eu acho que esse é um risco que vai continuar aí, como eu disse, latente e permeando a conjuntura. Falando de Brasil, eu fiquei bastante surpreso, principalmente com a resposta do nosso câmbio, que foi para 5,07, que é o maior, não só o maior nível do ano, como o maior nível desde outubro. Mesmo com essa velha linha de proteção das commodities que a gente teve, né, elas valorizaram, mas elas não funcionaram. A piora das moedas nossas pares, só para vocês terem uma ideia, foi metade dessa piora nossa. Só que muita coisa ficou mais clara no fim do dia de ontem, depois que o BC anunciou um leilão de swap cambial para hoje, para atender uma demanda que na verdade ela é pontual e que estava puxando o dólar para cima. No meio do mês agora, de abril, vence uma NTNA,
que é um título super antigo, emitido lá em 97 e que paga a variação cambial. Então a operação do BC vem para equalizar essa demanda por dólar que existiria justamente porque tem esse vencimento de títulos. Então vamos ver se isso também não ajuda a dar uma acalmada nos mercados hoje. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.